Ok, boa noite a todos aí, os amigos do YouTube, a você hipnólogo, a você hipnoterapeuta, a você curioso, a você simpatizante, a você que já estuda e pratica hipnose há algum tempo, você que está começando agora. Eu sou o Luciano Araújo, sou hipnólogo, sou hipnoterapeuta e a gente está nesse projeto, através do nosso canal do YouTube, da gente trazer os grandes hipnólogos aí do Brasil, que estão juntamente, com cada um com as suas formas de divulgar a hipnose, e hoje com a internet, os canais do YouTube facilitam essa interatividade, e um dos que vem se destacando atualmente com seus vídeos, com seus cursos, é o nosso grande hipnólogo, palestrante, escritor, Lucas Naves, direto de Minas Gerais, para conversar com a gente. Lucas, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado aí por vocês estar aceitando o nosso convite. Obrigado pelo convite, Luciano. E vamos responder as dúvidas das pessoas aí, né? Procurar ajudar o máximo possível. Como é que já está a nossa sala aí, Luciano? Legal. Nós temos aqui, pela visualização do nosso Hangout aqui, nós temos 10 espectadores, mas eu acho que as pessoas podem entrar... Vamos começar a entrar bastante agora. Deixa eu colocar num grupo de WhatsApp aqui também. Está dando um delay aqui na minha voz? Deixa eu ver se eu consigo dar uma... Bom, Lucas, antes então da gente começar com as perguntas, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como é que você entrou no mundo da hipnose, para depois a gente partir então para as perguntas. Beleza, então, na verdade tudo começou com o interesse pela meditação, né? Eu, quando adolescente, comecei a sentir a necessidade de fazer meditação, até porque eu era uma pessoa gaga. Eu tinha muita gagueira. E eu comecei a perceber que a auto-hipnose me surtia bons efeitos, me deixava mais tranquilo, menos ansioso, e assim eu conseguia falar melhor. Hoje, modéstia à parte, eu acho que eu falo muito bem, mas eu passei uns perrengues na adolescência, eu não conseguia fazer trabalhos, não conseguia, enfim, me comunicar com as pessoas. E eu falei, poxa, essa ferramenta é muito boa, funciona muito legal. E desde então comecei a estudar, não parei mais, comecei a fazer cursos, e hoje estou aí ministrando cursos, ensinando as pessoas essa técnica tão maravilhosa que é a hipnose, e proporciona aí melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, dizem que às vezes a gente entra para alguma coisa ou pela dor ou pelo amor, então você foi pela dor, né? Foi pela dor. Legal. Isso mesmo. Bacana. A gente tem aqui umas perguntas, mas... Então, nós recebemos aqui por e-mail, a gente já pode começar diretamente, e as pessoas que quiserem fazer as perguntas podem fazer diretamente aí para você, né, pelo seu WhatsApp, as pessoas que tenham contato. A gente também tem aqui os comentários do YouTube e também no nosso site. As pessoas podem ficar à vontade. Aí, como é que é, Luciana? As pessoas estão escrevendo aí, você consegue visualizar as perguntas delas? A gente pode liberar para quem estiver assistindo para fazer as perguntas direto nos comentários, né? A gente podia liberar, né? Você pode ir lendo aquelas melhores. Ok. Facilita a interatividade. Né? E posso responder aquelas prontas também que o pessoal perguntou antes de começar o Hangout. Ok. Então, a gente tem aqui um e-mail do Ricardo Nicolai Cabral Brasil. Ele faz 5 perguntas. A primeira pergunta, Lucas, é a seguinte: no caso de uma pessoa sonambúlica, existem melhores horas do dia para entrar em transe, como, por exemplo, antes ou após as refeições, após ou antes de dormir, outras rotinas do dia? Ótimo. Inclusive, o Ricardo foi meu aluno aí em São Paulo, hein? Ele até me mandou por WhatsApp aqui também a mesma pergunta. Um abraço para você, Ricardo. Ricardo que se tornou um ótimo hipnotista aí também. Olha, eu
particularmente, para fins de auto-hipnose, eu acho que sempre muito bom o horário em que você desperta e o horário limítrofe entre a sua consciência e seu sono, antes de dormir. Dr. Joseph Murphy, autor do livro Poder do Subconsciente, dizia isso, que o nosso subconsciente fica mais aberto quando nós estamos prestes a dormir ou quando estamos logo despertados de manhã. Durante uns 5 minutos, antes ou depois, a gente fica mais suscetível. Então, por isso que é muito bom você fazer as suas afirmações, as suas visualizações nesses momentos. Mas a pessoa que é sonambúlica, ela entra em qualquer horário do dia. Isso é que é legal. Isso aí a gente fala que é para quem é mais difícil mesmo. A pessoa que é sonambúlica, a qualquer momento, ela pode estar no ônibus, ela pode estar na cama dela, ela pode estar no escritório dela, que ela vai ter facilidade de entrar em transe tranquilo. Legal. A segunda pergunta do Ricardo. Por que a sintomatologia em alguns que estão em transe médio é forte e em outros, em transe profundo, nem sempre é forte? Em alguns casos é fraco. Uhum. Bom, a sintomatologia, ela varia muito, tá? Ela apresenta geralmente algumas características em comum que a gente afirma que a pessoa está em transe, como, por exemplo, o tremer das pálpebras, como os olhos mais lacrimejados, a esclera dos olhos, que é o branquinho dos olhos mais à mostra, assim como quando a pessoa desliga os músculos do pescoço e cai nessa posição, assim como a extremidade dos dedos úmida e fria, são sintomas do transe, o engrossamento da veia jugular, mas existem alguns casos que contrariam um pouco essa regra. Pessoas que entram num transe profundo, mas que a sintomatologia é menor, enquanto outras é mais exacerbada. Mas muitas vezes me atento ao fato de que algumas pessoas entram num transe profundo, ao ponto dos olhos baterem muito, as pálpebras tremerem muito, e ela não aceitar a sugestão. Aí as pessoas falam, não entrou em transe. Entrou em transe, mas algum mecanismo bloqueou a aceitação da sugestão. Então é outro caso, já não se trata mais de sintoma de transe. Mas, na maioria dos casos, os fenômenos dos sintomas do transe vão se apresentar frequentes. Quando a pessoa entra no transe sonambúlico, eles são muito parecidos. Ok? E no caso, tratando-se em street hipnose, como é que se trataria, no caso, uma pessoa que ela passa por essa experiência, entrou até em um transe médio profundo, mas não responde sugestões? Olha, eu falo que o trabalho da hipnose, ele é muito artesanal, né? Porque a gente não tem uma regra pronta para tudo. Então, muitas vezes eu demonstro no meu curso, eu estou hipnotizando meus alunos, e alguns estão aceitando sugestões muito bem, e em algum momento não aceita. E aí eu observo a sintomatologia do transe. Então eu falo, devo aprofundar um pouco mais. Então faço um aprofundamento, instalo o signo sinal, instalo uma âncora, que é uma âncora de redução, e às vezes ele chega no nível que eu prefiro. Vamos supor, eu dei uma sugestão e eu percebi que ele deu uma risadinha no canto da boca. Ou seja, quer dizer que a mente crítica dele, a mente consciente dele ainda está alerta. Ao passo que se eu aprofundar ele um pouco mais até o transe sonambúlico, ele provavelmente irá aceitar as minhas sugestões diretas. Mas isso também não é uma regra. Vai acontecer casos que nem no sonambúlico não vai aceitar, e vai acontecer casos de que a pessoa não vai descer para o sonambúlico, ela vai ficar com a mente crítica alerta. Nesse momento, só há uma solução. Você usar a hipnose ericksoniana, você usar imagens, visualizações, metáforas, porque, como dizia Freud, o processo de pensar o processo de pensar por imagens já está no inconsciente. Então, quando a pessoa imagina, ela visualiza uma história, ela já está vindo de dentro para fora. Você não precisa de ir até lá. Já está no inconsciente e ali a reprogramação já começa a acontecer. É claro que para terapia isso vai ser ótimo, mas para hipnose de rua, essas pessoas que não estão aceitando sugestões, nós não vamos ficar fazendo ericksoniana com elas. Na rua eu quero algo rápido, eu quero hipnose clássica, eu quero algo impactante, que vai durar 3 minutos, 4 minutos, até porque o meu público não tem paciência
de assistir coisas mais longas. Ele quer um show rápido. Então, tem que fazer com quem está funcionando e tem que ser dinâmica a apresentação. Já aconteceu, Lucas, de você fazer alguma street hipnose e chegar alguém ao extremo de desafiar, tipo assim, eu quero ver se você realmente consegue me hipnotizar, e como é que você lidou com essa situação? Sim, acontece sempre, né? Eu falo que a gente não tem obrigação de hipnotizar ninguém. Então, a pessoa que fala assim, eu duvido que você me hipnotiza, a resposta que eu tenho é a seguinte, eu também duvido. Porque quando a pessoa cria uma batalha de mentes, ela torna a hipnose difícil de acontecer. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Para eu te hipnotizar, você precisa de permitir que eu faça a indução em você, que eu faça sugestões em você. Então, quando a pessoa fica na questão de botar em xeque, né, a técnica, a habilidade, então isso não tem sentido mais. Assim como aquela questão, isso é mito ou é realidade? Hipnose é mito ou é realidade? Acho que já deu isso, né? Todo mundo já sabe que hipnose é científico, que ela funciona. Então, as pessoas ficam criando esse misticismo em cima disso. Agora, a pessoa que não acredita, mas fala assim, Lucas, eu não acredito, mas eu tenho uma curiosidade de conhecer, você poderia me apresentar? Aí eu apresento, com todo prazer. Mas a pessoa que fica criando um duelo de mentes, eu prefiro evitar, tá? Tem aquele que não acredita porque nunca teve experiência, e tem aquele que não acredita por desafio, né? Aquele que não acredita, nunca teve experiência, era como tipo o cara que chega e fala, eu acho que não rola para mim, mas eu posso me dar a oportunidade de experimentar, não é isso? Exatamente, quer conhecer, né? Tem curiosidade, né? Show de bola. A gente está conversando com o grande Lucas Naves, hoje falando sobre street hipnose. Eu vou terminar aqui, então, as perguntas do Ricardo, e a gente vai ver como é que estão aqui as perguntas. Você que está nos ouvindo, você pode fazer diretamente o seu comentário pelo YouTube, que o Lucas vai responder para você. Terceira pergunta do Ricardo. Nos casos em que a pessoa cola bem as mãos, cola os olhos, mas no arm pull toma o susto e acaba não entrando no transe, depois utilizando outras induções, como Richard Blender ou Dave Allman, e não surte resultado nem com amnésias, que considero bem simples, nesse caso, parece que errei em qual porta de entrada. O que fazer nesses casos para ter um bom resultado? É melhor desistir e tentar outro dia para não banalizar outros métodos de indução? Olha, se eu tivesse uma apresentação e isso acontecesse, eu provavelmente faria mais uma tentativa, no máximo. Se não funcionasse, eu já trocaria a pessoa, porque eu ia me expor menos a riscos. Se fosse um caso em que eu preciso de hipnotizar aquela pessoa, eu ia ter que encontrar uma porta de entrada, que muito provável a pessoa tem. O fato dela ter colado as mãos já é um bom indicativo. Provavelmente, Ricardo, você deve ter errado aí na questão do arm pull, talvez na criação de expectativa, talvez faltou um pouco de instrução para a pessoa sobre o que poderia acontecer, talvez faltou aprofundamento. Eu não sei, deveria de assistir para ver o que aconteceu. Mas a minha opinião é essa. Clínica é uma coisa. A pessoa te procurou, eu tenho que resolver o problema. Independente se ela é suscetível ou não, eu vou usar o meu leque de possibilidades para executar o tratamento. Na rua, não. Na rua eu vou procurar aquelas pessoas que são mais suscetíveis, que são mais sonambúlicas, que vão facilitar a interatividade com o público, que vai tornar a experiência mais engraçada. Legal. Estatisticamente, Lucas, dentro da sua experiência, teria uma faixa etária das pessoas em street hipnose que são mais suscetíveis? Olha, os conselhos de hipnose, eles dão uma estatística para isso, de que 20% da população mundial é altamente suscetível e sugestionável. Porém, eu desconfio bastante dessas estatísticas quando nós mudamos de regiões, entendeu? Então, quando o grande Shyam Andrews foi fazer hipnose na Índia, dar um curso na Índia, mais de 90% dos seus alunos ali eram suscetíveis. Então, ele já foi para um outro local, de cultura diferente, de genéticas diferentes, e a suscetibilidade foi invertida. Aquele que não entrava em transe que era diferente. Então, isso é uma média que a gente faz. Eu já fiz alguns cálculos de rua, fazendo na rua, e de cada 10 pessoas, pelo menos 5, 6 eu consigo colocar num transe profundo.
mas as que alucinam vão ser 2 a 3 em 10, na minha opinião, na minha experiência. Porque uma coisa é você falar que 20% da população é suscetível, mas nem todas dessas 20% vão alucinar, por exemplo. Muitas vão ser suscetíveis a sugestões, mas não vão ter uma alucinação positiva ou negativa, por exemplo. Então, acho que essa tabela deveria ser revista, essas estatísticas são confusas e deveria ser feito novas estatísticas. Mas, baseado na minha experiência, eu acredito que existe mais suscetíveis do que a estatística está dizendo. Legal. Quarta e penúltima pergunta do Ricardo. Se fui muito acelerado em um processo de hipnose no qual não funcionou por utilizar pouco loop hipnótico ou usar pouco pseudo, gerei pouca expectativa, queimar a largada. Essa mesma pessoa se torna menos propícia para ser hipnotizada uma próxima vez pelo mesmo hipnólogo? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que você pode fazer em outra maneira, em um outro contexto. Você cria o ambiente, na verdade. Você é o condutor. Então, não é porque tal técnica não funcionou que não pode funcionar outras e outras, ou até mesmo aquela que não funcionou. Depende do contexto, sabe? Eu já tive pessoas que não entraram em transe comigo num dia, até mesmo pacientes que na primeira sessão não foi tão legal e que na segunda as portas se abriram. Então, eu acho que é questão de você experimentar mais as suas técnicas, as possibilidades, e encontrar a porta de entrada que a pessoa tem mais acesso. A última pergunta do Ricardo. Existe algum estereótipo de pessoas das quais existem estudos, ou você tem uma opinião pessoal que serão mais suscetíveis, considerando comportamentos, profissões, cor, crença, sexo, condição financeira, nível de escolaridade, idade, etc.? Sim, olha, não existe uma estatística também sobre isso, porém, baseado na minha experiência de tanto fazer hipnose, a gente vai criando um olho clínico, né? A gente, às vezes, olha para uma pessoa e fala, poxa, aquela, eu aposto que é suscetível. Geralmente, aquelas pessoas que estão olhando, parece que ela está olhando através de você, um olhar bem de transe. Tem pessoas que andam assim na rua. Essas pessoas, eu chamo elas na hora, ali, quando estou fazendo a apresentação. Mas não tem estudos que comprovam isso, entendeu? Tem teorias aí que falam de lóbulo aderente, de orelha, mas não tem comprovação científica, então a gente não se baseia nisso. O fato é que existem alguns fatores que determinam a capacidade de transe de cada um. A genética, né? A genética eu acho que é o principal, né? O seu treino, quanto mais você treina, mais você atinge aquilo, como um endereço que você vai a primeira vez, você não tem dificuldade de achar, mas a próxima você já vai sem GPS. E o terceiro fator seria os fatores sociais, culturais. Então, por exemplo, como eu falei, na Índia, são outros fatores culturais, eles estão mais abertos a trabalhar a capacidade mental deles, né? Ao passo que aqui nós somos mais racionais, né? Então é isso, genética, treino e cultura. Então, esse imbróglio todo que dá as diferenças aí, né? Mas nós sempre vamos partir para fazer os testes de suscetibilidade. Eles vão ser os nossos maiores balizadores de que se aquela pessoa realmente vai atingir níveis profundos, vai aceitar bem as sugestões. Eu acredito que sim, pessoas que são muitas vezes mais concentradas, né? Elas têm mais facilidade de entrar em transe. Pessoas que são mais emotivas têm mais facilidade de entrar em transe. Mas a hipnose ela não vai ter muitas regras. Eu já tive casos de pessoas que colam a mão, mas não aceitam sugestão após isso. Apenas cola a mão. E tem gente que não cola a mão e alucina. Que talvez para a pessoa colar a mão fosse algo muito ridículo. Então, ela não alucina. Ela alucina, mas não cola a mão. Então, toda regra tem sua exceção. Mas se a gente fosse basear, vamos aos testes de suscetibilidade. Eu garanto que em 90% dos casos, as pessoas que colarem a mão, que colarem os olhos, que juntarem os dedos, nos dedos magnéticos, estão mais propícias à experiência. E é isso. Legal. Já aconteceu, Lucas, de você, em uma street hipnose, alguém ter uma chamada abreação e aquilo causar, assim, tipo um espanto por parte das outras pessoas?
Uhum. Olha, em experiência de street hipnose, nunca me aconteceu desse fato. Aconteceu algumas vezes em ambiente clínico, consultório. Então, eu acho que quando você faz uma brincadeira branda, ética, sem extrapolar, né, as questões éticas ali, não tem por que acontecer a aberração. O intuito é fazer uma experiência que seja divertida, que a pessoa saia satisfeita, né? Então, a gente faz coisas de conhecer o ídolo, de colar a mão, de ficar sem voz, de esquecer o nome. Eu não vou fazer nada que toque as emoções mais profundas dessa pessoa. Não é o momento. Eu falo, rua não é local de terapia, terapia é no consultório. Rua é para a gente brincar, para a gente treinar, para a gente se divertir. Consultório já é outra questão, e lá vamos ter técnicas e ferramentas para conseguir normalizar quando acontecer uma abreação. Ok. Então, nosso querido Lucas Naves, tem algumas perguntas aí para você, Lucas? Eu não sei onde que visualiza aqui. Se você puder ler para... Vamos ver aqui no YouTube. Você aqui e vendo eu. Tá. Ô, Lucas, quando a gente tenta localizar aqui as perguntas, para quem está assistindo o Hangout, a gente está monitorando aqui tanto o evento no Facebook e também aqui no link do site que nós divulgamos. Mas se a pessoa quiser fazer diretamente nos comentários do YouTube, parece que está chegando aqui uma pergunta. Ainda não deu para a gente ver aqui, não. Ok. Lembrando para quem está aí, enquanto você procura, deixa eu ir falando algumas datas dos meus próximos cursos, tá? Eu vou estar dia 6 e 7 de agosto em São Paulo, né, no curso que eu dou na Avenida Paulista. Dia 13 de agosto em Uberlândia, onde eu moro. Dia 24 e 25 de setembro eu vou estar no Rio de Janeiro. Então, para quem quer saber informações de cursos, escreva um e-mail para mim, lucasnaves@hotmail.com, lucasnaves@hotmail.com, e eu envio todas as informações. E também peço desculpas aos meus seguidores que estão esperando ansiosamente meu curso online. Nós tivemos um pouco de demora para lançar ele, porque ele foi gravado num estúdio com qualidade HD, os vídeos ficaram muito pesados e estão dando um pouquinho de trabalho na edição final. Mas acredito que em até 10 dias eu consigo subir esse curso online e disponibilizar ele no meu site, tá bom? Legal. O seu curso presencial, ele é para qualquer um que tem interesse ou para alguém já que conhece alguma coisa de hipnose? Não, tanto faz. Eu não faço essa distinção. A maioria dos meus alunos são pessoas que estão realmente começando a aprender. Mas tem pessoas que já fizeram outros cursos e querem buscar mais conhecimento e vêm até mim, né? Então, assim, tem de tudo, né? E algumas pessoas sabem um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, outros fizeram cursos que não gostaram e por isso estão querendo fazer um novo curso. Então, eu estou de braços abertos a todos. É um curso de hipnose clássica e de hipnose clínica. Então, tanto para a pessoa que quer aprender para fins de entretenimento, quanto a pessoa que quer aprender para fins de terapia. Legal. Lucas, algumas questões polêmicas em relação à hipnose voltada para o palco. Algumas pessoas criticam algumas rotinas de hipnose, mas Sim. que certamente em palco e em TV elas são impactantes e o hipnólogo, o hipnotizador, costuma geralmente fazer, como no caso, a rotina da ponte humana. Sim. E também a rotina que alguns hipnólogos usam de provar que a pessoa não vai sangrar e atravessa uma agulha. Qual a sua opinião sobre essas rotinas em relação à questão ética? Olha, eu particularmente não gosto de nada que vai machucar e que vai trazer danos para a pessoa. Então, por exemplo, essa questão da ponte humana, eu não gosto, porque por mais que naquele momento a pessoa não sinta dor, eu ouço muito relatos de pessoas que no outro dia sentem muita dor. Então, você pega um cara lá de 70 quilos, faz ele virar uma tábua humana e coloca um de 100 quilos para sentar em cima dele. Então, é legal, mas tem rotinas melhores para a gente fazer que não vão fazer isso. Assim como a rotina da cebola. Tudo bem, foi engraçado? Foi, mas o cara vai ficar com um gosto ruim, com um hálito ruim, e acho que é desnecessário. Você poderia dar uma coisa mais gostosa para ele e falar que é outra.
como, por exemplo, essa questão da agulha, né? Eu acho, assim, que eu não vejo problema nela, o próprio Fábio Puentes usa ela, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, ele faz isso com todo o cuidado do mundo, claro, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser algo que a molecada vai começar a usar, né? Senão daqui a pouco a molecada está andando com agulha aí, e aí é perigoso. Então, deve ser usado por profissionais já mais experientes. Legal. Então, nós estamos aqui com o grande Lucas Naves, falando hoje sobre street hipnoses. A gente tem algumas questões, Lucas, eu acredito que são questões que você responde nos seus hangouts, e até mesmo são algumas dúvidas que as pessoas que estão começando na hipnose têm. No caso da terapia na rua, qual a sua opinião em relação à hipnoterapia na rua? Algumas pessoas comentam que não seria um local recomendável para se fazer hipnoterapia na rua. Qual a sua opinião? Por exemplo, eu dou presente hipnótico na rua, que é diferente, né? Eu brinco com a pessoa e dou uma sugestão positiva e genérica, que vai servir para qualquer pessoa, como, por exemplo, se sentir bem, se sentir confiante, se sentir motivado, se sentir com energia, se sentir disposto. Agora, eu não acho que é um local apropriado para eu desmiuçar o inconsciente da pessoa, os seus medos, os seus traumas. Eu acho que isso, o ambiente ideal é o consultório. Mas também não critico quem faz, as pessoas fazem com um bom intuito de querer ajudar as pessoas, né? Mas o local ideal seria o consultório, com certeza. Legal. Algumas pessoas, Lucas, criticam a street hipnose. E qual a sua opinião em relação a essas críticas? Quem critica ou não sabe fazer, né? Ou critica porque não sabe fazer, ou critica porque não conhece. Então, assim, eu acho que, infelizmente, já não basta a hipnose ter muito preconceito, e nós estamos tendo uma corrente de preconceito dentro da própria hipnose, entre hipnose de rua e hipnose clínica. Então, os hipnólogos, os hipnoterapeutas, falando mal dos que fazem street hipnoses. É claro que houve uma popularização demasiada da street hipnose, que houve benefícios e malefícios, né? Tudo que cresce muito grande, vão ter pessoas fazendo legal e vão ter pessoas abusando, né? Assim como em todas as profissões. Mas eu acredito que a pessoa hoje que pratica, que tem o domínio da hipnose de rua, ela se torna melhor hipnoterapeuta, se ela souber a hipnoterapia, porque ela ganha confiança na rua. Então, você pega alguns hipnoterapeutas que só têm experiência de consultório. Atende ali 3, 4 pessoas por dia, se muito, sem uma auditoria, acreditando que as suas sugestões abstratas funcionaram. Ao passo que na rua você tem auditoria o tempo inteiro, se funcionou, se não funcionou. Eu hipnotizo num final de semana, num domingo, 30, 40 pessoas. Isso te torna excelente no que você faz. Você ganha aptidão de conseguir colocar as pessoas em transe com facilidade. Depois você, estudando hipnose clínica, com cursos, com livros, formações, cai como uma luva, as duas coisas se encaixam, você se torna melhor naquilo que você faz. Eu acho que não se deve falar mal da street hipnose, porque graças à street hipnose, nós também estamos divulgando a hipnose clínica. Por exemplo, ninguém vai num programa de televisão falar sobre hipnose para depressão. Ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ver um show, quer ver algo engraçado. Então, chama os hipnotistas para fazer algo engraçado. E ali ele dá a mensagem, olha, mas a hipnose não é só isso. Nós temos atendimento com hipnose para terapia de depressão, gagueira, ansiedade, vício, fobia, tabagismo, emagrecimento. Aí as pessoas se antenam para isso e começam a procurar os hipnoterapeutas em suas cidades. Então, eu acho que os hipnoterapeutas deveriam ser mais agradecidos a esse trabalho de street hipnose, que eu não vejo mal nenhum, porque eu acho que rir é o melhor remédio. Então, se as pessoas saem dali da street hipnose se sentindo bem, as pessoas pegam na minha mão e falam, Lucas, obrigado por me proporcionar essa brincadeira, eu não sabia que poderia acontecer essas coisas, e a pessoa sai extremamente feliz daquilo, e as que assistiram saem também muito felizes, eu não vejo mal. Eu vejo mal quando fazem rotinas vexatórias,
desavisadas, colocando a pessoa em situação humilhante e fazendo com que os outros vão rir dessa pessoa, debochando. Aí seria um ambiente constrangedor. Mas essa street hipnose que a gente faz, né, que é ética, que é engraçada, que é curiosa, eu acho que ela só traz benefícios. Então, não deve haver essa briguinha de hipnose clínica e hipnose de rua. Eu faço as duas hipnoses. Eu tenho meu consultório e eu faço hipnose de rua. Não vejo problema. Eu acho que a classe da hipnose deveria se unir ao invés de ficar com esse mimimi, essas guerrinhas de ego, na verdade. Legal. Temos aqui, Lucas, uma pergunta da Juliana, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: o que se deve e o que não se deve fazer em street hipnose? É isso. O que não se deve fazer em street hipnose são rotinas vexatórias que vão levar a pessoa a sentir dor, que vão levar a pessoa a sofrer, que vão levar a pessoa a chorar. Entendeu? Eu acho que são coisas que desnecessárias. Uma coisa é ela chorar por ver o ídolo de emoção. Outra coisa é fazer a pessoa chorar de tristeza. É a pessoa sentir a dor de um fogo, a dor de um tiro. Isso eu acho que não precisa. Por mais que seja uma alucinação, a pessoa sente a dor dessas coisas, então eu não acho legal. Assim como não acho legal essas rotinas de orgasmo hipnótico para a rua, sabe? Que a molecada está fazendo. Também acho errado. Não acho errado a técnica, uma vez que ela pode ser usada quando a outra pessoa dá a permissão a isso. Tem casos na hipnoterapia de anorgasmia, que são problemas de orgasmo, a pessoa vai tratar isso no consultório, e nem ali no consultório ela vai chegar a ter orgasmo. O terapeuta vai dar sugestões para que ela tenha isso na casa dela, com o marido dela, ou vice-versa. Mas isso tem sido usado de forma desavisada, tá ali fazendo na rua, de repente, agora vai acontecer isso. E a pessoa hipnotizada se torna vulnerável, passa por uma situação humilhante, que isso é humilhante, e as outras pessoas ficam mais constrangidas ainda. Isso, sim, descredibiliza os profissionais da hipnose, que estão buscando divulgar a hipnose a nível Brasil, né, para que todos conheçam. Isso aí joga a hipnose lá para baixo, não é isso que a gente quer. Uma coisa é você ir num show de hipnose erótica. Vai quem quer, não é isso? Então, a pessoa pagou, ela vai quem quer e o hipnólogo está num local certo, né? Outra coisa é fazer essas rotinas de forma desavisada. Então, aí também não é legal. O que tem que predominar, pelo que você está dizendo, é a ética, né? A ética para se utilizar a hipnose, que é uma ferramenta muito poderosa, para a gente ter o bom senso, né, de usar. Uma coisa que fazer a pessoa tem que se divertir, principalmente quem está participando. Uma coisa é você fazer a pessoa ver os outros pelados. Lá, isso é engraçado, mas ninguém está pelado ali, entendeu? Ninguém precisa de passar por isso. Ela vai ver e vai achar engraçado. Outra coisa é fazer a pessoa se sentir pelada, sabe? É fazer a pessoa, você está pelado com ela no chão. É sacanagem, né? Então, por isso que no pré-talk a gente tem que identificar a permissão da pessoa. Tem aquela pessoa que fala assim, olha, não vai sacanear comigo, hein? Olha, sabe? Então, você já vê que é uma pessoa que ela quer ser tratada de forma mais pomposa. Tem outros que se permitem brincar mais. Então, acho que tudo é uma questão de bom senso, né? E de atenção, de desconfiômetro. Verdade. Lucas, a gente deve estar tendo a audiência do nosso querido Paulo Prado, de São Paulo. Ele foi seu aluno. Ótimo. Grande Paulo. Paulo grande Prado. Abraço, Paulo. Saudades aí. Legal. A Pamela, Lucas, a Pamela de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela está perguntando quais as induções que você usa mais em street hipnose. Olha, eu costumo usar bastante as induções de choque, como arm pull, como hand drop, como mãos magnéticas, né, o clap hands. Uso também espiral hipnótica, uso aperto de mão de Bendler, uso toque ambíguo de Erickson. Tanto faz, mas se eu fosse eleger assim, arm pull seria talvez a que eu mais uso, e o falso aperto de mão de Richard Bendler são as que naturalmente eu acho que eu uso mais. Agora, curiosidade, como é que foi a sua primeira street hipnose? Como é que você se sentiu
e como é que você se saiu na primeira que você fez? Então, é até engraçado, porque eu tinha uma concepção de que hipnose era uma coisa que você levasse muito tempo para aprender alguma coisa, né? E no primeiro curso de hipnose que eu fiz, no mesmo dia, eu já coloquei várias pessoas em transe. E a primeira vez que você hipnotiza, você fica de boca aberta, é uma sensação, você fica pasmo. Você mesmo não acredita naquilo. Então, é uma sensação de empoderamento e, ao mesmo tempo, de você ficar pasmo. Depois você vai acostumando. Então, você, caramba, funciona, o negócio é legal e tal. Então, é assim, é uma sensação muito legal quando você hipnotiza a primeira vez. Eu até falo com os alunos, cuidado, hein? Eles vão colar a mão dos sujeitos, né? E fala, e sim, e tenta soltar e não consegue, o cara não solta. Aí fala, ih, caramba, colou mesmo? Ixi, agora? Aí o outro que está com a mão colada falou, você não vai saber soltar minha mão? Então, eu acho que a gente tem que passar segurança nesse processo. Mas meus alunos que devem estar assistindo aí sabem, primeira vez que você hipnotiza é muito legal. Todas são legais, mas as primeiras são impagáveis. É inesquecível, né? Como saber o momento certo para a alucinação? Isso, olha, eu faço a alucinação quando a sintomatologia do transe já está muito evidente. Geralmente eu instalo o signo sinal, que é a âncora de redução, que eu instalo o dedo, a pessoa entra em transe, vai aprofundando, e quando ela já está, eu vejo que ela já está na minha mão, eu instalo o dedo, ela abaixa a cabeça, instalo o dedo, ela abaixa a cabeça, pálpebra tremendo muito, branquinho dos olhos aparecendo, aí a probabilidade dela alucinar é muito grande. Legal. Nosso grande Lucas Naves, hoje a gente conversando sobre street hipnose. Lucas, qual a sua opinião em relação aos vídeos do Darren Brown? Gente, são vídeos que, aparentemente, quando a gente vê, eu mostro às vezes para algumas pessoas, e as pessoas falam, isso não é possível de acontecer. Caso de a pessoa ser interpelada nas ruas, e dentro de segundos, a pessoa entra em transe, e tem uns vídeos muito, muito interessantes. Qual a sua opinião, Lucas, sobre Olha, a minha opinião é que, assim, claro, ele é um grande hipnotista, mas há uma grande produção por trás que seleciona as coisas que funcionam e essas coisas vão ao ar. Então, eu acredito que várias coisas não funcionam e ele faz ali uma seleção do que funciona. É claro que se eu for para a rua e falar, eu vou hipnotizar alguma pessoa sem rapport, sem pré-talco, de forma impactante e disfarçada, a grande maioria não vai funcionar. Sabe? Por isso que a gente fala, fazer o pré-talco, o rapport, os testes, enfim, todo esse processo. A maioria não vai funcionar, mas algum que funcionar, eu malandro, vou lá, filmo só aquele, boto no YouTube. Uau, o cara é muito foda, olha ali o que ele fez. Então, eu acho assim que não existe mágica, sabe? Não existe mágica. Eu acho que acontecem várias coisas intrigantes e muito legais, mas as edições aí ajudam bastante. As edições de vídeo ajudam bastante para favorecer a roupa do mago do hipnólogo. Eu quero assim, Luciano, mas eu quero mostrar os erros também, sabe? Mostrar as falhas e mostrar os acertos. Você está com esse projeto, então, de fazer uma série de vídeos partindo daí, né? Isso, eu quero fazer isso, vídeos intrigantes, impactantes, e que vão arriscar um pouco a minha roupa do mago, mas com toda humildade, mostrando os erros e o acerto. Os erros e o acerto, porque tudo não passa de um campo de probabilidades, entendeu? Agora, você pega uma pessoa extremamente suscetível, extremamente sugestionável, sonambúlica, sim, ela pode ser hipnotizada de forma rápida, disfarçada, sem pré-talco, sem rapport? Pode, mas ela é uma dentre várias. Então, é uma questão de probabilidade, não é um poder. As pessoas acham que hipnose você tem um poder, que você pode chegar em qualquer lugar e aquilo funciona. Não é bem assim. Geralmente, nós precisamos de um contexto para que a hipnose aconteça, não é verdade? Legal. Ô, Lucas, como é que você está vendo esse aumento de interesse, tanto de pessoas que estão estudando, né, a hipnose, e algumas até por curiosidade, como é que você está vendo esse aumento das pessoas que estão tendo esse tipo de interesse, e até algumas, entre elas, talvez não tenham ainda o preparo psicológico para lidar com essa ferramenta, mas, enfim, serve até para divulgar mesmo
a própria hipnose. Você acha que isso é benéfico? Tem que se ter uma certa precaução? Eu acho que é benéfico ao passo que a hipnose precisava ser mais conhecida, né? Poxa, a gente tinha aí até a mágica mais conhecida que a hipnose. Então, hoje a hipnose está crescendo muito e nós estamos fazendo um trabalho aí no YouTube gratuito, né? Eu e mais alguns hipnólogos para divulgar a hipnose, né? Para as pessoas conhecerem a hipnose. Então, eu acho que isso é muito válido, né? E a gente procura ensinar de uma maneira ética e sempre dando os conselhos mais profissionais possíveis para que não seja essa ferramenta usada de forma errada. Apesar de que algumas pessoas criticam o fato de terem tutoriais no YouTube, né? E de pessoas estarem aprendendo isso, assim, muitas vezes sem um curso, sem uma formação, né? Apesar de que a pessoa está estudando pelo YouTube, ela aprende algumas coisas, mas ela nunca fica excelente se ela não fizer formações. Ela aprende uma coisa ou outra. Mas as pessoas ficam criticando isso e eu já falo o contrário. Eu falo, olha, a internet ela é um espaço livre e aberto para todos. Qualquer um pode entrar em qualquer site. Eu posso entrar num site de hipnose, eu posso entrar no Facebook, eu posso entrar num site pornô. Agora, se eu tenho um filho menor de idade, é minha responsabilidade enquanto pai observar o que ele assiste. O meu filho pode estar assistindo um site pornô sem a minha permissão, aí já é um problema meu, não é culpa do ator pornô, você concorda? O ator pornô tem o trabalho dele. Então, por exemplo, eu te vendo um vidro de pimenta. Eu não falei que era para você virar o vidro de pimenta. Falei que era para você pingar 2 gotinhas no seu arroz. Aí o cara vai lá e toma o vidro de pimenta inteiro e morre. É culpa do fabricante? Você entendeu? Então as pessoas ficam culpando os hipnólogos porque as pessoas mais jovens estão aprendendo a ferramenta da hipnose. Mas muito melhor eles estarem aprendendo a ferramenta da hipnose que eles estarem aí usando droga, estão procurando entrar em transe, conhecer sobre a mente deles. Muito melhor do que para um caminho de vagabundagem. Então a gente procura ensinar um caminho de bem. E os menores de idade são responsabilidade dos pais. A gente não pode ser responsabilizados porque tem meninos acessando o nosso site, senão a gente não vai poder mais trabalhar. Então, eu acho que também é outra questão de bom senso e de ética. Legal. Quais as rotinas que você mais usa em street hipnose, Lucas? Que você mais gosta de usar, que são mais legais? Eu sempre faço questões de amnésia, né? Porque quando você faz a pessoa esquecer o próprio nome, esquecer quem ela é, esquecer o que ela veio fazer no local, ela entra em parafuso, numa confusão mental tremenda. Isso abre as portas para o subconsciente dela. Então, eu gosto muito de fazer rotinas de amnésia, né? Sempre faço, né? E depois eu gosto muito de fazer rotinas de deixar a pessoa ficar gaga, de fazer ela conhecer o próprio ídolo, de fazer ela ir para um outro país, como já fiz as meninas irem para a Disney, irem para a França. Por mais que seja uma alucinação, elas vivenciaram a emoção de estar ali. Então, eu gosto muito de fazer rotinas que levam as pessoas a esse universo imaginário, esse universo que o próprio inconsciente dela cria. Legal. Lucas, quais as cautelas que se deve ter ao se fazer street hipnose em relação aos cuidados físicos? Algumas pessoas têm o receio no caso de uma pessoa muito sonambúlica, entra em transe muito rápido, e de repente a pessoa sofre uma queda, principalmente em via pública, né? Quais os cuidados que se deve ter? Muito bem. Não só esses cuidados, né, Luciano? Assim como também se a pessoa tem algum problema no ombro, se ela tem bursite, porque às vezes você dá um arm pull muito forte, o que é desnecessário, e acaba machucando a pessoa, né? Eu acho que você tem que estar sempre próximo a ela, a pelo menos meio metro ali de distância, que você possa amparar a pessoa, caso precise, com a mão no ombro dela, se precisar até segurar ela. Eu não sou uma pessoa que toco muito para não incomodar o hipnotizado, mas eu fico ali com uma mãozinha no ombro para ela estar junto de mim. Porque tem pessoas que entram num transe tão profundo que as pernas bambeiam e ela quer cair para trás, para frente. E muitas vezes tem uma escadaria atrás, tem uma coisa que ela poderia bater a cabeça, então você tem que
segurar a pessoa e dar sempre a sugestão. Você vai bem profundo, mas fica bem equilibrado e em pé. Vai bem profundo, mas fica bem equilibrado e em pé. Aí ela já firma, fica com os pés plantados. Outra coisa importante de fazer é você dar instruções. Olha, junte seus pés, fique bem ereto, né? Eu vou contar até 3, vou dar um puxão no seu braço, você vai fechar os olhos e relaxar profundamente. Então, assim, você vai instruindo a pessoa do que pode vir a acontecer também. Olha, pode acontecer isso. E até se você digitar no YouTube aí, hipnose fail, você vai ver pessoas caindo no chão, o cara estala o dedo, a menina cai no chão, bate com a cabeça numa barra de ferro. Então, o maior risco que se pode acontecer é cair no chão. Então, esteja junto da pessoa. É responsabilidade sua amparar e segurar a pessoa. Pseudo-hipnose. O que você recomendaria de pseudo-hipnose? Que é uma ferramenta até de segurança para quem ainda não tem a segurança 100% de fazer hipnose e ter umas cartas na manga. Eu percebo alguns hipnólogos que rejeitam a pseudo-hipnose. Mas aí eles erram muito mais. Eles se expõem a risco. Porque eles querem fazer a indução primeiro. E muitas vezes falam assim, Lucas, eu tentei fazer o arm pull, não funcionou. Eu tentei fazer a hand drop, não funcionou. Porque eu deixo a pessoa num estado, na pseudo-hipnose, trabalhando o loop hipnótico tão bem, que ela já fica pré-hipnotizada. E a indução é só um empurrãozinho. Quando eu vou fazer a indução, ela já está pronta já. Então, eu já criei todo o ambiente. Ela já colou a mão, ela já colou a mão na testa, já colou no chão, já esqueceu o próprio nome, aí fica muito mais fácil. Então, eu acho que deve sempre se fazer a pseudo-hipnose e os testes de suscetibilidade. Eu só não uso os testes quando o ambiente já está todo formado. Como, por exemplo, eu estou hipnotizando uma pessoa e tem outras assistindo. As que estão assistindo já estão fazendo um rapport comigo. Eu não estou com elas ainda, mas elas já estão assistindo e ficando impressionadas. Elas já estão sendo sugestionadas, hipnose, 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 hipnose. Ao passo que quando eu termino com essa pessoa, a próxima que eu chamo, muitas vezes eu já arrisco uma indução de primeira. Mas quando eu chego no local e ninguém me conhece, eu vou começar do zero, coloquei minha plaquinha ali e vou começar, eu sempre faço os testes até para separar as que eu vou poder brincar das que não vão brincar naquele momento. E assim funciona melhor. Legal. A indução de Dave Elman em Street Hipnose, você usa? Olha, eu não uso ela completa porque ela fica muito longa e as pessoas não têm paciência de assistir. Eu uso ela no ambiente clínico, que, na minha opinião, vai ser a melhor indução, que ela vai levar pessoas até que não entravam em indução de choque com facilidade, vai aumentar a probabilidade de transe dessas pessoas. Mas na rua eu não vou usar. Muitas vezes eu uso o trecho delas rapidamente, como abrir e fechar os olhos rapidinho, pego o pulso da pessoa e solto, mas eu não fico fazendo ela com aquele tempo todo, tá? Apesar dela ser rápida também, né? 3 minutos, 2 minutos, mas eu acredito que ela é melhor para o ambiente clínico. Na rua, em 3 minutos, 4 minutos, você já deve ter feito a indução, a sugestão e o despertar. Legal. O Carlos Augusto de São Paulo pergunta qual a técnica seria mais ideal para adquirir autoconfiança para hipnotizar. Olha, a técnica é treinar. Muita prática. Só tem uma maneira, é treinar. Se você não treina, tudo que você vai fazer na vida, você fica bom treinando. Você pega uma pessoa que quer ser pianista. Ela só vai ficar boa se ela treinar tantas horas por dia. E com a hipnose não é diferente. Então, por exemplo, eu até hoje faço street hipnose com frequência. Mesmo já fazendo vários cursos, hipnotizando várias pessoas, atendendo pacientes de segunda a sexta, eu tenho o maior prazer de fazer, porque aquilo calibra a minha técnica, me atualiza. Então, eu acredito que você deve treinar, treinar, treinar e treinar. Mas, claro, faça uma formação com um bom profissional para te dar as melhores instruções. É isso. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ana Célia, foge um pouquinho do tema do nosso hangout, mas ela pergunta sobre se você pode falar alguma coisa em relação à auto-hipnose, alguma técnica de auto-hipnose.
Uhum. Sim, então, embora toda hipnose seja uma auto-hipnose, e eu posso adaptar induções que eu faço em outras pessoas em mim mesmo, eu posso passar aqui duas técnicas de auto-hipnose, vai? Uma que eu mesmo apropriei usando conhecimentos diversos, juntei em uma indução só, que é você olhar para cima, num ponto fixo, até os seus olhos ficarem muito cansados. Você escolhe um ponto fixo no alto e olha como se sua visão pudesse absorver aquele ponto fixo o máximo possível. Por que olhar para cima? Porque quando olhamos para cima, cansamos mais a visão. Quando os seus olhos ficarem muito embaçados e quiserem se fechar, você fecha eles. Aí você pode fazer uma contagem de 100 até 1, abrindo os olhos nos pares, fechando nos ímpares. Abrindo os pares, fechando nos ímpares. Quando você estiver ali no número 80, ou 75, ou 70, provavelmente os seus olhos estarão tão cansados que já não abrirão mais. Aí em diante você pode fazer uma respiração, como inspirando em 6 segundos, soltando em 4. Uma maneira de você fazer a sugestão também é como dizia o Paramahansa Yogananda, ele que era um yogi da Índia. Ele fazia uma afirmação em voz alta e ia diminuindo e repetindo essa afirmação até ela ficar um sussurro e até ela ficar em pensamento. Repetindo em voz alta, em voz baixa, em sussurro, depois em pensamento. E assim, era como um mantra que, por repetição, a afirmação acabava influenciando o subconsciente. Então, temos aí uma indução, uma autoindução, através de fixação do olhar e respiração, e uma autossugestão. Mas existe uma infinidade de induções de auto-hipnose. Legal. Eu fiz agora o seguinte, eu liberei o link para entrar na sala do nosso Hangout, eu coloquei no Facebook para as pessoas que foram convidadas para o evento, então podem entrar na sala para a gente liberar para os minutos finais aqui do nosso Hangout. Então, você que foi convidado para o Hangout pelo nosso Facebook, é só pegar o link, eu coloquei na página do evento, para conversar e fazer a pergunta diretamente para o Lucas Naves. Lucas, Rogério S. Correia, você usa a técnica do pêndulo em street hipnose? Nunca usei. Eu nunca usei. Mas poderia usar. E o pêndulo ainda é usado muito atualmente em hipnose? Não, se tornou mais um jargão, né? Mais algo místico, né? Mas sim, funciona, a fixação do olhar. Mas eu posso fazer isso com a minha mão, não preciso carregar um pêndulo, né? Aproveitando, Lucas, eu gostaria que você falasse, você estava falando sobre o seu curso online, que está para ser lançado aí, muitas pessoas já estão ansiosas para ter acesso ao seu curso. Como é que funcionaria esse curso? Qual o conteúdo? É semelhante ao seu curso presencial? É exatamente o meu curso presencial, porém ele é gravado num estúdio. Qual que é a diferença disso? E para que eu fiz isso? Eu recebo muitas pessoas me escrevendo em WhatsApp, em Facebook. Lucas, eu moro na Paraíba. Lucas, eu moro no Acre. Lucas, eu moro no Rio Grande do Sul. E não compensa, às vezes, eu ir lá para ensinar 1, 2 pessoas, e não compensa elas virem aqui, até a região sudeste. Então, foi uma ótima opção para essas pessoas, assim como para quem está no Sudeste e que não pode pagar um curso presencial. Ora, o curso presencial, claro que é mais caro. Eu estou ali presente, estou acompanhando, estou monitorando, tem o custo da sala, tem o custo das apostilas, do coffee break, então ele é mais caro. E esse curso online já é muito mais barato, pelo menos 3 vezes mais barato que o curso presencial. Então, através de um link de acesso, você vai assistir as minhas aulas, que são gravadas num estúdio em qualidade HD. Então, ali eu vou ensinar a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. E você vai poder rever aqueles vídeos quantas vezes quiser. Como disse, atrasou um pouco por causa da qualidade, do peso dos vídeos, mas acredito que mais alguns dias aí eu vou estar postando, eu vou postar no meu YouTube umas 2 aulas de degustação, para o pessoal ver se gosta do formato, e depois os links para as pessoas se inscreverem. Ficou um curso muito legal, ali eu hipnotizo algumas cobaias e demonstro todas as técnicas que eu sei. Tudo que eu sei eu coloquei nesse curso. E vou enviar certificado também
porque é um diferencial. Tem cursos aí que a pessoa faz na internet, mas não tem certificado. Vou enviar o certificado pelo meu instituto. E o acesso também a algumas pessoas que tiverem alguma dúvida, né? Uma área de... Sim, com certeza. Após o curso, vai ter um canal ali para as pessoas se comunicar comigo e tirar as dúvidas ali que forem importantes. Show de bola. Bruna Soares, RJ. Lucas, é recomendável as pessoas fazerem street hipnose com quem fez uso de bebida alcoólica? Acho que no caso, você, o sujeito, né? A pessoa passar o teste e você perceber que ela já está no transe. Porque a bebida, com certeza, ela facilita o caminho do transe, mas ela tem uma contraparte aí, que ela reduz a atenção da pessoa. Hipnose é concentração, é atenção. Então, por mais que a pessoa que está um pouco embriagada já esteja no estado alterado de consciência, ela tem dificuldade de se concentrar nos seus comandos mais simples. Então, dificilmente funciona. Nas minhas experiências hipnotizando bêbados, geralmente não funciona, tá? Embora muitos aí vão falar que ajuda, tá? Mas se tomar uma latinha de cerveja, 2, beleza. Agora, a pessoa que passou do ponto, ela vai perder a capacidade de concentração e aí não vai conseguir aceitar seus comandos. E no caso, ele já alucinaria mais fácil? Sim, alucinaria mais fácil, mas também teria mais dificuldade de aceitar os comandos, então talvez eu não conseguiria criar um ambiente para isso acontecer. O ideal é que faça com a pessoa sóbria, é o melhor. Legal. Então, a gente está batendo um papo legal com o nosso querido Lucas Naves, hipnólogo, escritor, palestrante. Você também faz hipnose de palco, show de hipnose? Eu faço algumas coisinhas assim, na minha cidade. O meu foco mais está em cursos hoje, né? Em cursos e atendimentos. Mas às vezes sou chamado para fazer algumas palestras, alguns shows, algumas coisas assim. Então faço um pouco de tudo, né? Para aquele que está dando os primeiros passos em hipnose, quer se profissionalizar, qual seria o caminho, o que você recomendaria? Uma pessoa que está querendo ter um futuro brilhante dentro da hipnose. O que você recomendaria? Eu acho que é fazer curso. E não só falo de mim, vendendo meu peixe, mas nós temos vários outros profissionais bons também. Eu acho que a primeira coisa é procurar formação, se identificar com um professor que você goste, que ensine aquilo que você está buscando, para te qualificar melhor. Eu acho que nada substitui o curso. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu quero aprender por YouTube, por livro. Tudo bem, você aprende algumas coisas, mas você não fica excelente. Assim como o livro, sabe? A pessoa vai ler o livro. Então agora olhe para a pessoa, pegue na mão dela, agora fale tal palavra. É muito mecânico. Então, quando você vai para um curso, você vivencia na prática o que está acontecendo, você ganha anos-luz aí de conhecimento na frente de quem está só vendo vídeo e lendo livro. É importante? É importante ler livro e ver vídeo, mas não substitui o curso. Então, procure um profissional que vai te gabaritar e te certificar para isso, para você ter uma credibilidade também perante as pessoas que você hipnotiza. Olha, eu sou certificado pelo Instituto tal de tal, tal de tal. Assim como está uma onda de qualquer um lançar curso de hipnose. O cara faz um curso ali de 2 dias, na outra semana ele está anunciando o curso de hipnose, quer ser professor de hipnose. Aí arruma uns gatos pingados ali que faz o curso. Imprime um certificado de PowerPoint ali e faz. Então, assim, procura um profissional que tenha um CNPJ aberto, um profissional que já tenha formado vários alunos, que tenha experiência, que já seja mais conhecido. Porque tem muita gente também caindo de paraquedas aí, querendo ganhar dinheiro fácil, sem ter conhecimento para isso. Então, fiquem atentos. Legal. Cristiano Gomes. Lucas, você já fez regressão em street hipnose? Já fiz regressão, sim. Não para averiguar e desmiuçar emoções da pessoa, mas para mostrar o fenômeno do que aconteceu, tá? Mostrar o fenômeno do que aconteceu. Mas não recomendo que façam, tá? Eu fiz dentro da minha experiência, né? E com autorização da pessoa, mas eu particularmente acredito que essas rotinas devem ser feitas também em consultório.
E quando se fala geralmente em hipnose, não sei se acontece com você, mas as pessoas geralmente perguntam, você faz regressão? E algumas pessoas, aí você pergunta, mas por que você quer fazer? Por necessidade ou por curiosidade? E a pessoa fala, não, eu gostaria de saber quem eu fui na outra vida. Tipo, como é que você lida com essa situação? Olha, primeiro que a regressão não é um negócio que você pode anunciar e vender. Eu desconfio muito de terapeutas que colocam uma parte assim, faça regressão aqui. Como se todas as pessoas que fossem lá fossem entrar em regressão. Aí a pessoa vai lá e fala assim, eu não entrei em regressão, ele me mandou visualizar o passado, isso foi regressão de memória, não foi regressão de idade. Regressão de idade é para poucos. Vai entrar aquele que entrar em transe sonambúlico e olhe lá, não são todos que vão entrar em regressão de idade. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer. Muito bem, vamos ver se a sua mente aceita isso primeiro, né? Vamos averiguar isso. Porque muitas vezes não vai funcionar. Então, às vezes a própria mente da pessoa bloqueia. Principalmente se ela tiver crenças religiosas muito enraizadas que vai fazer o inconsciente dela acreditar que a vida começou ali no útero e ela vai bloquear essas informações. Outra coisa que me perguntam também é assim, Lucas, você acredita em vidas passadas? Você acredita que aquilo que a pessoa fez foi real? Eu sempre falo, o que eu acredito não importa. O que importa é o material que a pessoa está me dando. Poxa, se o meu paciente acha que ele tem um problema por causa de algo que aconteceu na vida passada, eu não vou questionar ele, eu vou na vida passada dele, seja realidade ou seja uma fantasia dele, e vou reprogramar aquilo, vou dar um novo sentido, vou ressignificar aquilo. Mas, se isso é real, ou se isso é mentira, isso a gente já entra no campo da crença e cada um tem a sua, né? É claro que a pessoa que já acredita em vidas passadas, ela vai acessar essas vidas, seja mentira ou verdade, com mais facilidade do que aquelas que não acreditam. Legal. A gente vai anunciar aqui que dia 14 de julho, a gente vai fazer um hangout com o nosso querido Ed Rocha, do Hipnomagic. Ele vai falar sobre as ferramentas da programação neurolinguística mais utilizadas na hipnose. Aproveitar, Lucas, eu vou perguntar a você. Qual a sua opinião em relação aos profissionais que utilizam em um mesmo espetáculo hipnose, mentalismo, mágica, ilusionismo, e às vezes vendem até, não é o caso do Ed Rocha, né? Mas alguns hipnólogos vendem a própria hipnose juntamente com outras, com mágica, com ilusionismo, vendem como hipnose. Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião, eu não tenho uma crítica a fazer sobre isso, não. Eu acho que tem profissionais bons que fazem isso, sim, que são mágicos, são ilusionistas e colocam a hipnose no meio ali. E aí tem público para isso. Eu acho que é feito num local seguro, é feito com pessoas que querem assistir, então, por uma empresa que está promovendo aquilo, provavelmente, eu não vejo problemas nisso, não. Legal. LC Moraes, Lucas, você usa ferramentas de programação neurolinguística em seu tratamento de hipnose? Uso muito mesmo. Eu acho que a PNL, caminhando para a hipnose, ela se torna muito mais eficiente, inclusive. Tanto que a PNL, né, modelou os maiores terapeutas do século passado, dentre eles Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, que a gente tanto estuda aí. Então, eu acredito que a PNL, ela tem processos, ela tem ferramentas que vão te auxiliar na hipnose clínica, entendeu? Então, isso é de grande valia. Legal. Às vezes, algumas perguntas aqui estão um pouco extensas, então a gente resume para ficar mais fácil do Lucas entender. Erenice, ela pergunta o seguinte, qual o roteiro eficiente para se fazer uma street hipnose? Olha, o roteiro que eu utilizo seria o seguinte, vamos lá. Pré-talk, rapport, pseudo-hipnose ou teste de suscetibilidade. Depois eu posso fazer uma amnésia, pode ser opcional ou não, tem gente que vai fazer, tem gente que não. Depois disso eu faço a indução, eu faço o aprofundamento,
eu faço a sugestão, depois eu posso usar o presente hipnótico ou não, sendo opcional também, e depois eu vou fazer o despertar ou de-hipnotizar. Então vamos lá, rapport, pré-talk, rapport, pseudo-hipnose, indução, aprofundamento, sugestão e despertar. Seriam esses seriam os degraizinhos que a gente vai utilizando. No caso, esquecer o nome, a amnésia, ela pode acontecer antes da indução. Geralmente eu uso ela, eu estou fazendo a pseudo-hipnose e a pessoa colou a mão. Dali eu já aproveito aquele movimento. Olha, eu vou descolar sua mão. Mas quando essa mão descolar, algo mais incrível vai acontecer. Olha a criação de expectativa. Pode descolar e você esquece seu nome, qual é o seu nome, e ali a pessoa já entra em confusão mental, que facilita depois a minha indução. Como eu disse, vai ser só um empurrãozinho. Ela já está toda confusa. O fenômeno hipnótico dentro o fenômeno hipnótico, a pessoa que cola as mãos ou que coloca as mãos na parede, fica colada, é catalepsia? Sim, ela evidentemente vai gerar uma catalepsia. Catalepsia, a mesma coisa que a pessoa fica sem voz. Oi? Quando a pessoa, é a mesma coisa também quando a pessoa, quando você sugestiona que ela fica sem voz, também seria a catalepsia dos músculos da face? Também seria também. Tudo que vai gerar esse movimento de paralisia muscular, a gente tem uma impressão mais de falar dos membros, né? Mas pode ser da face também. Vai gerar uma catalepsia naturalmente. Legal. Qual a sua opinião, Lucas, sobre fazer street hipnoses em menores de idade? Olha, eu acho que o ideal sempre é ter autorização dos pais. Então, eu tive até alguns alunos que, brincando, né, com pessoas na rua, fazendo sem maldade, claro, e foram mal interpretados por seguranças, policiais, né, pessoas assim que estavam passando. Então, eu acho que não haveria problema de fazer, mas pode acontecer. Então, o ideal é que, olha, seu pai está aqui, ele pode vir aqui para autorizar? Quanto mais você se resguardar, melhor, você evita problema. Pode ser que funcione, que seja legal para todo mundo, mas pode ser que alguém se chateie, que conte para o pai, para a mãe, que vai interpretar daquilo diferente, a história já vai virar uma bagunça, e até você se explicar depois é complicado. Então, o ideal, faça com pessoas acima de 18 anos, se for menor de idade, peça autorização dos pais. E tem a questão religiosa também, né? Às vezes algumas crianças... Aconteceu de uma vez eu fazer uma street hipnose e duas gurizinhas que tinham entre 8 e 10 anos, moço, faz comigo, e aquele lance, aí a única coisa que, para não contrariar, eu fiz o lance dos dedos magnéticos e não passei daquilo. Então, para não ficar mal com elas também. Aí você é muito pequenininha, fica aqui assistindo, tá? A gente não vai fazer, não. Ela falou, Verdade. Agora, Lucas, outras coisas outra questão também que as pessoas têm uma grande dúvida quando se fala em street hipnose é a questão da legislação. Em via pública, pode acontecer de você fazer uma street hipnose, alguma autoridade vir dizer que aquilo é proibido? Olha, não existe regulamentação, não existe lei, não existe critério algum para algum policial chegar e te impedir de fazer aquilo. Mas eles fazem, sim. Eles podem entender que aquilo é uma infração, alguma coisa, e se você peitar ele pode até te levar para uma delegacia. Uma pena. Eu mesmo fazia hipnose num parque, na minha cidade, e os seguranças do parque me proibiram no momento de fazer, me tiraram do parque, falou, você não é autorizado a fazer isso aqui. Eu falei, olha, isso é uma atividade de entretenimento, como qualquer outra. Eu poderia estar jogando peão, eu poderia estar jogando basquete, poderia estar caminhando. Eu estou fazendo hipnose. Como para as pessoas é algo muito mirabolante, elas ficam chocadas e não querem autorizar. No outro dia eu cheguei com um advogado no mesmo parque e falei com o presidente do parque.
E aí o cara na hora já afinou e falou, não, você me desculpa, claro que pode fazer, mas aí ele me fez uma autorização por escrito. É claro que não precisava, né? Não tem uma legislação para falar isso. Mas se você tiver num shopping, por exemplo, o segurança pode te impedir, porque aí já não é público, né? Porque ali você já está num espaço privado. Apesar do caminhar das pessoas ali ser público, eles podem entender que é privado, então gera confusão. Agora, parque, praça, rua, eu acho assim que as pessoas podem fazer livremente. Mas, como eu não gosto de confusão, quando acontece de alguém querer me parar para impedir, eu falo, beleza, tudo bem, vou para outro lugar. Não fico ali batendo boca, entendeu? Então, mas está havendo um movimento de conhecimento da hipnose. Muitas pessoas, já quando a gente vai fazer na rua, já sabem, vai acontecer hipnose, nossa, que legal. Já conhecem mais do que quando a gente começou lá atrás. É verdade. A gente está tendo uma grande felicidade, oportunidade de a gente já esse lance da própria divulgação da própria internet, isso faz com que as pessoas já tenham um acesso mais direto, né? E isso ajuda na própria divulgação. Quando eu comecei a estudar, não tinha quase nada, entendeu? Era a época do Orkut ainda, tinha poucas coisas, poucos grupos de discussão, poucos cursos, poucos livros que tinham muitos eram em inglês, entendeu? Então, melhorou muito, né? Acho que hoje o acesso aí a conhecimento é gigantesco na internet, com a hipnose. Lucas Leal, gostaria que você falasse sobre o toque de Charcot, porque existe tanto mistério. O mistério é as próprias pessoas que criam, né? Porque não tem mistério nenhum naquilo. É a criação de expectativa, entendeu? Ritualístico com uma indução. Não tem mistério, não tem misticismo, não tem nada disso. O hipnólogo cria um ambiente hipnótico com um ritual, às vezes com uma música, às vezes joga alfazema no local, e as pessoas vão ficando pré-hipnotizadas, vão criando uma expectativa, que são um dos pilares da hipnose, que é a hipnose. Atenção desviada, mais expectativa, mais crença. Isso é hipnose. Atenção desviada, expectativa, mais crença, segundo Gerard Guindes. Então, ele cria a expectativa e hipnotiza. Se você fosse analisar friamente, seria uma hipnose como qualquer outra. Porém, as pessoas que caem no toque de Charcot, elas criam tanta expectativa de que aquilo vai ser tão mágico, que elas atingem fenômenos incríveis, como a gente vê nos vídeos do Carreiro, as pessoas se contorcendo, falando línguas, encostando uma na outra e conversando, e tendo catarse. Então, é tudo aquilo. Elas foram pré-sugestionadas antes de que aquilo seria, olha o nome, Roda da Cura. O que você espera da Roda da Cura? Você entendeu? É uma sugestão de que, poxa, sua mente naquele momento ela já vai procurar os seus problemas ali e vai fazer uma catarse, uma limpeza naquilo. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui do Cristiano Gomes. Ele já tinha feito. Queria que você falasse sobre a indução do barquinho. Se ela tem eficiência em street hipnose, como se faz? Tem. Na verdade, ela tanto pode ser uma indução, quanto pode ser um aprofundamento. Às vezes, por exemplo, eu fiz uma espiral, e a hora que a pessoa fecha os olhos, eu inicio o barquinho como um aprofundamento. Ou posso simplesmente falar, fecha os olhos e começo a fazer do barquinho. Ela é muito legal, porque ela faz a pessoa perder um pouco o eixo de equilíbrio, dá uma leve balançada, e isso faz ela ter a facilidade de atingir o nível de transe. Então, eu pego na mão da pessoa e falo, olha, feche os olhos, imagine que você está num barquinho, indo para frente, para trás, para um lado, para o outro. E quanto mais esse barquinho balança, mais você relaxa. Imagina as ondas do mar que vão batendo agora o seu barquinho, fazendo aquele barulhinho bem legal, bem interessante da água. Você vai sentindo a brisa, aquele ventinho no seu rosto. Você vai relaxando cada vez mais. Pronto, virou uma indução com aprofundamento. Legal. Pergunta da Solange H. Assunção. O que fazer quando tudo dá errado? Faz para outra pessoa. Eu acho assim, na rua, né, já que nós estamos falando de street hipnose, não deu certo? Olha,
Muito obrigado por ter participado. Infelizmente, hoje, aqui neste momento, e comigo, não foi possível. Talvez um outro dia nós podemos tentar de novo. Obrigado e até mais. Dispensa de uma forma elegante, faz com o outro. Na clínica é outra coisa. Na clínica eu tenho que resolver, não é? Mas na rua não. Vou fazer com quem está funcionando. Legal. Eu não tenho que ficar ali provando, não, mas dá certo, mas dá certo, mas dá certo. As pessoas vão ficar, poxa, elas querem ver o negócio funcionar. Maicon Ribas, quer saber de você qual a diferença entre hipnose e magnetismo e mesmerismo? Olha, na verdade, embora poucos saibam, antes da hipnose se chamar hipnotismo, né, da denominação de James Gray, vindo de hipnos, Deus do sono, antes disso ela era o mesmerismo. E o mesmerismo nada mais é que a hipnose, porém vai ser uma hipnose não verbal. Alguns do mesmerismo vão acreditar realmente que eles possuem fluidos magnéticos, ligações com astros, que vai funcionar aqui, fazer aquilo funcionar. Outros vão acreditar que é apenas sugestão indireta e hiperestesia, que é um estado que a pessoa entra em transe, que ela fica com um sentido muito aguçado e que ela é capaz de perceber o magnetismo, que é o calor das mãos, dos movimentos da pessoa, através de hiperestesia mesmo de olhos fechados. De olhos abertos, ela entende as sugestões verbais através do inconsciente dela. A gente sabe que o corpo fala, né? O corpo é responsável por mais de 60% da nossa comunicação e acaba funcionando como uma hipnose. Hoje as pessoas separam como se fosse, então tem a hipnose e tem o mesmerismo, porque ela tem uma linha diferente de atuação. Nós temos aí o grande Fernando Liberal, que é amigo meu, um excelente mesmerista e fascinador, é especialista nisso e pode falar com toda a propriedade sobre o mesmerismo. Para quem quiser procurar, eu recomendo, inclusive. Nós fizemos um hangout com ele há 15 dias atrás, mas foi uma pena que não conseguimos salvar, mas ele falou muita coisa legal. É muito legal, cara, muito gentil, muito bacana. Bom, Lucas, são 22 horas e 17 minutos. A gente pode então passar aqui a última pergunta? Vamos lá. E depois a gente deixa alguns minutos para você fazer as considerações e algumas advertências também. Meu xará, Luciano, ele pergunta, Lucas, é verdade que muitos líderes religiosos usam a hipnose em seus cultos e templos? Usam. A religião, ela é repleta de hipnose. Por isso, também, as pessoas têm uma confusão de que hipnose tem religião. Não, a hipnose não tem religião, é a religião que tem hipnose, muitas vezes sem saber. E muitas vezes um pastor usa a hipnose, tem os que usam na maldade, e tem uns que usam a hipnose e nem sabem que estão usando a hipnose. Aprendeu com um pastor, que aprendeu com o outro, que aprendeu com o outro, que aprendeu com o outro, e faz aquilo naturalmente, aquela linguagem em que a gente encontra os fenômenos da hipnose disfarçadamente ali. E algumas religiões vão estar muito mais escancaradas e outras mais disfarçadas. E eu também não vejo problema quando ela é anunciada. Então, eu tenho alunos pastores, e que, assim como alunos padres, que fazem hipnoterapia para as pessoas carentes das comunidades, fazem hipnoterapia para casais e anunciam na igreja, nós fazemos hipnoterapia. Diferente de eu usar a linguagem e a ferramenta hipnose para ludibriar, para conseguir mais arrecadação, para conseguir que a pessoa seja mais fiel à igreja. Então, a gente volta a falar da questão de ética. Mas que os princípios da hipnose estão dentro da igreja, não tenho dúvidas. Fixação de olhar, está na igreja? Emoção, está na igreja? Perda do equilíbrio, quando você está balançando e louvando, está na igreja? Fé, está na igreja? Expectativa, está na igreja? Atenção, está na igreja? Todos os fenômenos da hipnose estão na igreja. Claro que aqui eu não vou entrar no tema de dizer sobre a questão da fé, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre Deus. Eu também tenho as minhas convicções, mas eu estou aqui separando a hipnose como científica. Então, ela está presente em vários ambientes religiosos. Inclusive, eu tenho o caso de um amigo que ele não pertence a essa igreja, mas ele foi juntamente com outro amigo, e houve uma certa altura lá no templo que o líder religioso
ele disse o seguinte: vocês vão esticar as mãos. Ele levantou essa questão porque ele viu eu fazendo. Vocês, e ele falou: rapaz, então isso é hipnose. E ele falou: o líder religioso disse: vocês vão esticar as mãos e eu vou contar até 5, e se a mão de vocês colar, vocês vão estar com a maldição. E esse amigo meu, ele ficou com receio, ao invés dele entrelaçar as mãos, ele colocou uma mão sobre as costas da outra. Ele falou: rapaz, a pessoa minha mão cola. Então, aí ele falou que ele falou: rapaz, interessante que muitas pessoas colaram as mãos lá e depois ele disse que as pessoas que descolassem estavam desfazendo uma maldição. E é igual você falou, a ferramenta que muitas pessoas utilizam. Claro, assim como se eu fizesse num show para 100 pessoas, várias iam colar a mão também. E assim, da mesma maneira que eu falo, quando eu estalar o dedo você vai descolar, eu poderia falar, quando eu tocar o óleo de Israel, em nome de Jesus, vai descolar. E descolaria também, né? Então, eu acho que toda religião que vai envolver transe também, que vai envolver falar de línguas, né, que vai envolver, são todos fenômenos que a gente, incorporações, são fenômenos que a gente cria facilmente com a hipnose. Então, resta aí ao fiel das denominações saber discernir o que é espiritual e o que é mental. Tem coisa que é do espírito, tem coisa que é da mente. A mente humana tem uma capacidade de criar situações, vozes, pessoas que você nem imagina. Então, tem que se atentar e ter criticidade para isso. Agora, isso não é de hoje, né? O lance da hipnose ser usada nas religiões, né? Isso os sacerdotes também antigamente usavam, né, Lucas? Sim, há relatos de hipnose desenhados em cavernas, relatos arqueológicos. Então, desde o Antigo Egito, do ocultismo, das civilizações mais antigas, das religiões mais remotas, existia algum momento que havia transe, imposição de mãos, passes, sugestões. Então, os elementos da hipnose sempre presentes, tanto que a gente tem dificuldade até hoje, né, de separar a hipnose da religião para explicar para as pessoas que é algo científico, né? Então, as pessoas ficam querendo colocar a religião no meio da hipnose. E ao contrário. Verdade. Bom, Lucas, então, para a gente encerrar, queria que você falasse o que aconteceu de mais hilário, mais engraçado, que em um state hipnose, coisa que se você escrever um livro, esse daí vai ser o capítulo mais engraçado. Que você até hoje fala: pô, eu jamais imaginaria que iria acontecer isso. Às vezes pode ser uma sugestão que você deu, a pessoa respondeu de outra forma, alguma coisa que aconteceu. Eu acho que não tem uma, tem várias, né? Os cursos são muito engraçados, porque às vezes você está fazendo uma hipnose em um, e quando você vê, o fulano lá do canto cai. O que está assistindo lá atrás cai. Então, é tão suscetível que o cara não para em pé, só de assistir ele cai. São essas situações, assim, no meu último curso em São Paulo, meus alunos aí que estão assistindo devem lembrar que tinha 2 rapazes muito suscetíveis, eu peguei 2 copos de água e falei: então vocês querem chocolate quente, né? Tá aqui o seu chocolate quente, tá aqui o seu chocolate quente, pode ficar bebendo numa boa. E fiquei dando o curso, passou horas e os caras mandando chocolate quente, achando que tava bom ali ainda. E aí, tá gostoso do chocolate? Tá ótimo, tá muito bom. A sugestão não acabava. Chegou no outro dia, no domingo, e aí, como é que foi o chocolate de ontem? Nossa, estava gostoso, hein? Então, assim, a sugestão ficou com uma facilidade que é impressionante, né? E acontece em coisas também, acontece muita coisa legal, né? Muito legal. Nós também. Show de bola. Bom, Lucas, eu quero agradecer pela sua gentileza de você estar participando deste Hangout, trazendo ter respondido as nossas perguntas, as perguntas das pessoas que participaram pelo Facebook, pelo nosso site. E lembrando que o Hangout vai ficar disponível depois para quem viu, quiser rever, e para quem não viu, o link vai ficar disponível para as pessoas terem acesso. Se você permitir, eu vou até baixar e disponibilizar no meu YouTube também, para mais pessoas. Muito bom. E é isso, agradeço muito o seu convite, Luciano, sua parceria. Conte comigo aí para futuros Hangouts. E agradeço as pessoas que estão assistindo. E volto a falar, as pessoas que têm interesse em fazer cursos aí, né? Estarei em São Paulo, dia 6 e 7 de agosto, dando curso de hipnose na Avenida Paulista. Estarei dia 13 de agosto em Uberlândia. E estarei dia 24 e 25 de setembro no Rio de Janeiro.
Então, para mais informações, escreva aí lucasnaves@hotmail.com. E se você está assistindo esse vídeo, já passou muitos meses da gravação, provavelmente serão outras datas. Acesse www.lucasnaves.com.br, que lá sempre tem os lançamentos dos cursos, tá bom? Obrigado a todos aí, fiquem em paz e até a próxima. Obrigado, Lucas. E você tem alguns outros contatos, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter? Isso, eu tenho o Facebook, né, Lucas Naves, facilmente você encontra, né, o YouTube é Lucas Naves Carneiro, o Instagram é Lucas Naves Oficial, e é isso, estamos aí para ajudar as pessoas. Ok, Lucas, obrigado pelo carinho, pela sua atenção, pela sua gentileza, pela sua paciência em participar do nosso Hangout. Obrigado a todos os espectadores que estão nos acompanhando, a você que mandou a sua pergunta. E em julho, dia 14 de julho, a gente vai estar aqui com o Ed Rocha. Conhece o Ed Rocha, Lucas? Conheço, ótimo profissional. Hipnomedic. Ele vai falar sobre as ferramentas da programação neurolinguística mais utilizadas na hipnose. É o pai do Arthur, nosso querido Ed Rocha. Então, Lucas, obrigado pelo carinho. Tenha uma boa noite e fique à vontade assim que você lançar o seu curso, avise para que a gente possa adquiri-lo. Muito obrigado aí, tudo de bom a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Então, obrigado a todos aí, uma boa noite e até o dia 14 de julho com Ed Rocha, com mais um Hangout do seu canal TV Luciano Araújo. Grande abraço. Valeu, Lucas. Boa noite. Boa noite.